A graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje eu quero partilhar com você uma palavra que o Senhor tem ministrado sobre a minha vida e eu tenho partilhado isso com a igreja, eu tenho falado muito isso com a igreja, que Deus tem águas mais profundas para nós. Deus quer nos levar a níveis mais profundos com Ele. Às vezes você está na igreja há tanto tempo, às vezes você é cristão há tanto tempo, ou às vezes você nem conhece o Senhor. Às vezes você está começando a caminhada, às vezes você está conhecendo Jesus agora. E eu quero partilhar com você de que Deus quer te levar a níveis mais profundos. Deus quer mostrar para você que tem águas mais profundas. Deus quer mostrar para mim e para você que a gente não precisa permanecer numa mesmice na nossa jornada, que a gente não precisa permanecer do mesmo jeito que você estava ontem. Hoje tem algo mais profundo para a gente experimentar. Amanhã tem algo mais profundo para a gente experimentar. Depois de amanhã, nós temos algo mais profundo em Deus para a gente experimentar. Se tem algo que eu tenho entendido e aprendido em Deus é que pessoas nos limitam, homens são limitados, mas Deus é ilimitado. Deus, ele sempre tem algo novo, algo bom e algo poderoso para a nossa vida. Deus tem sempre algo mais profundo e algo para nos revelar. Deus tem sempre algo para gerar na minha história e na sua. Sempre. Às vezes a gente está tão acostumado com a nossa jornada e às vezes você se acomodou com a realidade em que você está. Deixa eu contar para você, tem mais de Deus. Você ainda não experimentou tudo de Deus. Você ainda não experimentou tudo que Deus tem para gerar na sua história, na sua casa, na sua igreja, no seu ministério. Você ainda não experimentou tudo e Deus tem muito mais para liberar sobre nós. E deixa eu dizer isso para você, escolha viver isso, se permita viver isso. Hoje eu quero partilhar com você o texto que se encontra em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: Então, aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até o portão externo que dá para o oriente e leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. De novo, mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: Observastes tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. Eu quero partilhar com você nesse tempo, eu quero compartilhar com você essa palavra. A gente
tem experimentado e a gente tem visto muitas vezes pessoas paradas, a gente tem visto muitas vezes pessoas que estagnaram a sua vida, pessoas que querem continuar do mesmo jeito, e hoje Deus tem um convite para mim e para você. Ele está dizendo para mim e para você: eu quero te levar a águas mais profundas. Deus está liberando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero te conduzir a níveis mais profundos. Eu quero te tirar dessa mesmice. Eu quero arrancar você dessa mesmice. Hoje eu quero partilhar com você essa palavra. Nós estamos falando aqui de um profeta. Nós estamos partilhando aqui sobre Ezequiel. Ezequiel, ele, um homem de Deus. Ezequiel, um profeta do Senhor, alguém que estava na sua terra, alguém que estava no meio do seu povo, alguém que seguia tranquilamente no meio da sua família, alguém que seguia se preparando para o ofício do sacerdócio. Só que agora o seu povo, a sua terra se torna cativa. O seu povo agora se torna um povo cativo, se tornam escravos, são conduzidos à Babilônia. Os babilônicos agora vão dominar o seu povo. A Babilônia agora domina Judá, a Babilônia agora governa sobre eles e vai conduzir esse povo a um cativeiro. Então Ezequiel, que se preparava ao sacerdócio, Ezequiel que se preparava a ser um sacerdote, Ezequiel que se preparava para vivenciar esse tempo, se preparando para essas normativas do céu sobre a sua vida, para aquilo que ele havia se colocado à disposição para viver toda a sua história, se preparando para experimentar coisas. Tanto tempo eu estava se preparando, planejando, sonhando, mas agora todo o seu plano, todo o seu sonho é frustrado diante de um cativeiro. Toda a sua jornada, toda a sua preparação é quebrada diante de um cativeiro. Ezequiel se prepara para servir no sacerdócio, se prepara para servir no templo. Ezequiel se prepara sendo um sacerdote do seu povo, e agora os seus sonhos estão sendo totalmente destruídos. Mas eu quero partilhar com você agora nesse momento e dizer para você que a hora que os seus planos são frustrados, a hora que os teus sonhos são frustrados, a hora que os teus anseios são frustrados, a hora que aquilo que você planejou é frustrado, a hora que aquilo que você se preparou é frustrado, entenda algo: aquilo que o céu tem para a sua vida começa a entrar em cena. A hora que aquilo que você ajustou para você começa a cair, a hora que aquilo que você planejou para você, preparou para você, começa a não ter mais jeito, a hora que aquilo que você preparou para sua jornada começa a ser frustrado, o que o céu tem para sua vida começa a fluir. Aquilo que o céu tem para sua vida começa a acontecer. Aquilo que o céu tem para sua vida começa a vir à tona. E aí a gente vai tentar entender como é aquilo que Deus tem para fazer diante de um cativeiro. O que é que Deus tem para fazer diante de um tempo de opressão, de um tempo de escravidão? Deus levanta alguém separado, alguém que entendeu que servi-lo vai além de quatro paredes, que servi-lo vai além de instituições, que servi-lo vai além de uma estrutura. Alguém que não depende de estrutura para servir ao Senhor, alguém que entende que servir ao Senhor é poderoso demais e que rompe todas as barreiras, e que aonde eu estou eu exalto o nome do Senhor. Esse homem agora, em meio ao cativeiro, ele começa a pregoar o nome do Senhor, ele agora vai começar a ser usado pelo Senhor, ele agora vai ser conduzido pelo Senhor, vai receber visões do céu. Eu quero partilhar com você nessa hora, porque Ezequiel, ainda que não
se tornou o sacerdote que se preparou para ser, mas ele se tornou o profeta que o céu separou para que ele fosse. Eu posso não ser o sacerdote que os homens, que o meu sonho, que o meu anseio preparou para eu ser, mas eu estou sendo exatamente quem Deus quer que eu seja, no ambiente que Deus quer que eu esteja. E desse momento, Ezequiel se torna o profeta onde Deus vai dando mais visões. Ezequiel, você conhece, Deus vai dando a visão do vale de ossos secos. Ezequiel, Deus vai começando a revelar tantas coisas, e Deus agora vai mover na vida desse homem, Deus trabalha na vida desse homem, e a visão agora que Deus está liberando sobre ele é sobre essas águas que estão fluindo. Deixa eu dizer para você, o povo abandonou o Senhor. O povo havia deixado o Senhor. O povo havia começado a adorar outros deuses. As pessoas estavam se rendendo aos costumes babilônicos. E Deus preservava seus profetas. E Deus ainda tinha pessoas a quem ele podia contar para que a palavra fosse difundida, que a palavra fosse liberada. E Ezequiel é um dos seus profetas em meio a um caos, em meio a pessoas que estão deixando, se conformando, abandonando o Senhor. E Ezequiel agora vai receber essa visão, e Deus está mostrando para ele: ei, Ezequiel, eu tenho coisas para fazer. E Ezequiel, tem níveis para eu liberar. Ezequiel, eu quero dar experiências para você, eu quero te mostrar algo, e eu quero partilhar com você sobre isso. O Senhor vai pegar aquele homem, o Senhor vai dar a volta com esse homem, e a Bíblia vai dizer para mim e para você que ele foi medindo e conduzindo. Eu estou medindo e eu estou te conduzindo, Ezequiel. Eu estou mostrando para você que tem níveis que você vai experimentar. Você não precisa ficar na margem. Tem níveis que você vai experimentar. Você vai conhecendo, você não precisa ficar estagnado. E eu gosto desse texto, eu gosto dessa palavra, e particularmente de algo que o Senhor ministrou sobre a minha vida, porque Deus vai dando experiência agora para esse homem. Águas que dão nos tornozelos, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos, e eram agora um rio que ele não podia mais atravessar andando. Eram muitas águas. E eu gosto porque as águas iam subindo. Enquanto ele ia andando, as águas iam subindo. Enquanto ele ia se lançando, as águas iam subindo. Enquanto ele ia experimentando, as águas iam subindo. Eram as águas que iam tomando ele, eram as águas que iam inundando a vida dele. E ele experimenta isso. E agora o Senhor pega esse homem e traz ele de volta. O Senhor pega esse homem e coloca ele de volta na margem. E aí, meu irmão e minha irmã, é onde eu quero partilhar com você nesse tempo. Porque no versículo 7 vai dizer o seguinte: assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. Eu quero partilhar com você exatamente isso, porque Ezequiel não havia notado antes de ter algumas experiências. Ezequiel não havia notado as árvores antes de se aprofundar. Ezequiel não havia notado as árvores antes de se permitir ser conduzido. Ezequiel não havia notado as árvores antes de se permitir ser levado pelo Senhor, levado para aquela experiência. Ezequiel não havia visto até então, na margem aonde ele estava, ele não havia percebido aquilo que tinha, até vivenciar essa experiência, se permitir ser levado para águas mais profundas. E é aqui que eu quero partilhar essa palavra com você.
E é aqui que eu quero liberar essa palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. É aqui, meu irmão e minha irmã, que eu e você, nós precisamos começar a entender e sendo mexido ou conduzido pelo Senhor. Às vezes você está aí só vendo problemas, às vezes você está onde está, ou na sua igreja, ou na sua casa, ou no meio da sua família, e você só consegue perceber o dia mau. E você só consegue olhar para a ruína, e você só consegue olhar e ver que tem algo faltando. E você só consegue olhar para a sua dor. Você às vezes está nesse ambiente e você está só conseguindo ver o dia mau batendo na sua porta. Você está nesse lugar e você só consegue ver que as pessoas estão abandonando o Senhor, que não estão vivenciando coisas que Deus tinha para a vida dele. Às vezes você está num ambiente totalmente limitador. Às vezes a sua história hoje, a sua trajetória hoje, a sua vida hoje, de fato tem sido somente olhando para baixo. Alguém que está entristecido, alguém que não consegue pôr mais um sorriso no rosto, porque o ambiente, a situação que você se encontra, você não consegue mais olhar para algo diferente. E eu vim aqui nessa tarde para dizer para você, Deus está te conduzindo, Deus está te chamando para te conduzir, para mudar a sua visão diante da situação. Deus está chamando você para mudar o seu olhar para o ambiente aonde você está. Deus está querendo conduzir você para que o seu olhar seja outro. Deus pega, a Bíblia vai dizer que Ezequiel vai ser conduzido, ele vai ser conduzido pelo Senhor, ele vai tendo experiências com o Senhor, ele vai experimentando coisas mais profundas, e Deus pega e torna ele para o mesmo ambiente. Deus não mudou o ambiente, Deus trouxe ele de volta para a margem, Deus trouxe ele de volta para o lugar onde ele estava, Deus trouxe ele de volta para o lugar, porque o texto lá no versículo 6 vai dizer, e transportou-me de volta. Deus trouxe Ezequiel de volta à margem. Deus trouxe Ezequiel de volta para o lugar aonde ele estava. Deus não mudou o lugar, Deus não mudou o ambiente, Deus não mudou aonde ele estava. O que foi alterado foi a experiência que ele havia tido com o Senhor. Eu quero partilhar com você, meu irmão e minha irmã, para dizer para você, Deus quer te dar experiências muito profundas, que não é para tirar você da margem, mas é para mostrar para você a visão que ele tem, e quando ele volta com você para a margem, você vai ver que a situação não está tão caótica como você pensava. Você vai olhar e dizendo assim, eu tenho uma visão do céu, Deus ainda tem transformação, Deus ainda tem vida, Deus ainda tem algo para gerar, Deus ainda tem transformação no ambiente aonde você está. O que Deus está nos chamando nessa tarde é para dizer para mim e para você, eu estou te dando experiências novas para mudar a sua visão em relação ao ambiente que você está. Deus quer te dar experiência para mudar a sua visão em relação ao seu casamento. Deus quer te dar experiências para mudar a sua visão em relação ao seu filho. Deus quer te dar experiência para mudar a sua visão em relação à sua empresa. Deus quer te dar experiência para mudar a sua visão em relação ao seu trabalho. Deus quer te dar experiência para mudar a sua visão em relação àquilo que tem ditado a sua realidade hoje. Deus quer te dar experiências. Deus quer chamar você, e Deus está chamando você para estar mais profundo com Ele. Às vezes, a sua realidade está gritando isso para você. Às vezes a sua realidade está olhando para você e dizendo assim, está seco, só tem morte, não tem vida, a estrutura não dá certo, a situação não dá certo. Deixa eu falar com você, meu irmão, nessa tarde, nesse início de tarde. Deus está te chamando para ter uma experiência com Ele, porque a realidade aonde você está, o tempo que você está vivendo, a circunstância que você está vivendo, não altera o poder dele sobre a sua vida, não altera aquilo que Ele pode fazer, não altera o que Ele pode gerar. Deus está ministrando sobre a nossa vida nessa tarde, que Ele é poderoso para
para fazer infinitamente mais. Ele está dizendo: não para, não retroceda, não fique estagnado, se aprofunda na oração, não deixa de orar, não deixa de buscar, não abandone a presença do Senhor, não abandone a casa do Senhor, não abandone o ministério que Deus confiou a você. Torne a ser intenso na onde o Senhor te colocou, porque Deus está te chamando. Eu vou te dar experiência aonde você está e a sua visão vai ser alterada. Eu vou te dar experiência nesses ambientes e a sua visão vai ser alterada. Você pode estar pensando muita coisa. Você pode estar com um pensamento muito de fim, de derrota. Você pode estar pensando que acabou seu casamento, você pode estar pensando que acabou seu ministério, você pode estar pensando que acabou a sua paz, que acabou a sua alegria. Eu vim aqui nessa tarde para ser uma boca profética de Deus para minha vida e para a sua. Deus está dizendo: eu quero te dar experiências e a sua visão vai ser alterada. Eu quero te dar experiências e você vai olhar e vai perceber: tem vida, tem muitas árvores aqui, tem muitas árvores em torno. Eu vou te dar experiências. Meu irmão e minha irmã, eu estou aqui nessa tarde para partilhar com você de visão sendo alterada. Pastor, eu estou sozinho. Deus vai te dar experiência e você vai entender que você não está sozinho. Pastor, eu não tenho mais força. Deus vai te dar experiência e Ele vai mostrar para você que você ainda consegue. Você pode estar dizendo assim: olha, minha casa está arruinada. Deus quer te dar experiências para dizer para mim e para você, para minha vida e para a sua vida, que ainda tem jeito para sua casa. Você que está de cabeça baixa, você que perdeu a sua paz, você que perdeu a sua alegria. Ei, Deus está dizendo assim: continua orando, tira um tempo aí para você orar, para você buscar, para você ter uma experiência, que a sua visão vai começar a ser diferente, que a sua visão vai começar a ser outra. Irmão, irmã, a Bíblia é tão linda, porque o texto, eu gosto desse texto. A Bíblia vai dizendo que por onde esse rio, ele começou a olhar, quando ele volta para a margem, ele começa a ver algumas coisas, e ele recebe uma revelação de volta à margem. Quando ele chega na margem, ele vai receber essa revelação, que aquelas águas por onde passa começou a dar vida, que aquelas águas por onde passava, lugar que estava morto, começou a reviver. Aquelas águas por onde passava começou a restaurar. O versículo 11 vai dizer assim: todavia seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Ei, a gente vai observar esse texto, que a Bíblia vai dizer que o Senhor está trazendo a revelação para esse homem, e a palavra que está sendo direcionada, Ele está dizendo assim: eu trouxe você de volta para a margem, aonde você não conseguia ver solução, aonde você não conseguia ver que as coisas iam mudar, aonde você não conseguia ver resposta, aonde você não conseguia ver saída. Depois da experiência que você tem comigo, depois da vida que você experimenta comigo, depois daquilo que eu e você estamos gerando junto, você vai começar a ver do mesmo lugar uma visão nova. Aonde tinha morte não tem mais, aonde estava parado não para mais, aonde não tinha jeito agora tem, aonde não tinha esperança agora tem, aonde não tinha mais solução agora tem, aonde você achava que as coisas não iam acontecer agora começaram a acontecer, porque depois de você viver algo intenso, depois de você viver uma experiência com o Senhor, depois de você optar em não ficar paralisado no mesmo lugar, depois de você optar e falar: Deus, eu quero experimentar mais, eu quero experimentar mais, e eu quero experimentar, Senhor, aqui, eu quero experimentar nesse cativeiro, eu quero experimentar nessa dor, eu quero experimentar na hora, Deus, que eu estou sozinho, eu quero experimentar, Senhor, na hora que eu estou olhando e a minha situação não é agradável, não é favorável, eu quero continuar experimentando a sua presença na minha vida. E é nessa hora que você persevera, e é nessa hora que você continua olhando para o Senhor, e é nessa hora onde você permanece com
com o seu olhar no Senhor. Ei, Deus está dizendo: eu vou alterar a sua visão da realidade, para você entender, meu irmão e minha irmã, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, que Ele tem poder para mudar a cena, que Ele tem poder para mudar a história, que Ele tem poder para mudar o quadro. Tem um outro texto na Bíblia que eu gosto muito, que é sobre Agar. Agar, ela vai sair, vai para o deserto. A Bíblia vai dizer para mim e para você que ela coloca Ismael distante, e aí ela já se prepara para a morte, é o fim. Quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece e diz assim: o Senhor ouviu a oração do menino. E eu gosto desse texto exatamente porque Deus não fez ali para ela um poço, Deus não fez uma fonte. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela. As nossas experiências com o Senhor vão abrir os nossos olhos para a gente entender e observar que Ele ainda é Deus no tempo que nós estamos vivendo, que Ele ainda tem poder em meio ao caos da tua história, que Ele ainda tem poder em meio ao ambiente. Deixa eu dizer para você, Deus está te chamando, Deus está te convidando para estar mais perto dEle, para que a sua visão comece a ser alterada. Eu quero, meu irmão e minha irmã, encerrar essa palavra. Eu quero encerrar esse tempo liberando isso sobre você. Deus está te chamando mais perto, porque é tempo da sua experiência com Ele, da vivência que você vai tendo com Ele, daquilo que você vai experimentando nele, não te limitar mais, da experiência que você vai vivenciando com Ele, não te paralisar mais no dia difícil. É na hora da sua dor, na hora que você está achando que a situação está difícil, você não olhar e virar e falar assim: vou morrer. Não, meu irmão, é você olhar e dizer assim: ainda tem fonte de água para mim no deserto, ainda tem maná para descer do céu, ainda tem livramento, ainda Deus está dando ordem aos anjos dele a meu respeito, Deus ainda está fluindo ao meu favor, Deus ainda trabalha por aqueles que nele esperam, porque a sua experiência com Deus não vai limitar mais quem você é. A sua experiência com Deus não vai fazer você ficar estagnado, muito pelo contrário, a sua experiência com Deus vai fazer você no mesmo ambiente observar árvores frutíferas e vai observar: Deus está passando e dando vida, Deus está passando e mudando história, Deus está passando e trazendo uma realidade diferente, Deus está trazendo vida onde havia morte, Deus está trazendo vida aonde eu achava que não tinha mais jeito. E eu encerro essa palavra declarando isso sobre a minha vida e sobre a sua. Tem águas mais profundas, tem níveis mais profundos para Deus conduzir a minha vida e a sua. Então não para onde você está, experimenta mais de Deus, experimenta mais de Deus, experimenta mais de Deus, porque, meu irmão, às vezes você estagnou onde você está. Então vamos avançar, vamos experimentar mais de Deus, porque é tempo da gente começar a ter uma mudança de visão no cenário onde nós estamos. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que a poderosa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que a sua visão seja alterada em nome de Jesus.